Meus amigos, olha só esse gráfico. Ele mostra a evolução das ações da Nvidia. Repara que quando a empresa fez seu IPO em 1999, as ações custavam apenas 0,04 centavos. 4 centavos. Isso é loucura. Se você tivesse investido $1.000 no IPO da empresa, hoje você teria mais de 3 milhões de dólares. Mais de 300.000% de valorização. Neste mesmo período, olha só, as ações do S&P 500 tiveram uma rentabilidade de 379%, ou seja, $1.000 se transformariam em 3.800 dólares, o que não é nada mal, né? Cá entre nós. Mas não é Nvidia, infelizmente. E como ninguém tem bola de cristal e retorno passado não é garantia de retorno futuro, fica a pergunta: estamos numa bolha, as ações vão continuar subindo, vai cair, vai tudo desabar? Calma, que nesse vídeo a gente vai analisar juntos as ações da Nvidia. E olhando para as notícias da empresa, olha só o que eu achei: inteligência artificial cria novo fenômeno. Lucro da Nvidia salta 168% no segundo trimestre. Nvidia atinge 3,5 trilhões após ações baterem novo recorde em menos de uma semana. Viu só? Só notícia boa, a inteligência artificial trouxe uma nova revolução e como a Nvidia é a principal fornecedora de tecnologia para o setor, o lucro da empresa disparou. Consequentemente, as ações da empresa acompanharam o lucro e dispararam também. Mas a gente não pode simplesmente olhar para as notícias ou para o gráfico da ação e decidir se a gente vai comprar ou não. A gente precisa analisar os fundamentos, que é com base nos fundamentos que a gente vai ver se uma ação pode se valorizar ou não no longo prazo. E olha só, já estou aqui no site do Investidor 10 e ele dá todas as informações sobre a empresa. Tudo que você precisa sobre a empresa está aqui. A gente tem o gráfico, a gente tem os indicadores, a gente tem preço justo, histórico, retorno do investimento em Nvidia, comparar com outras empresas, comparação da Nvidia com os índices, tem tudo aqui que você precisa, histórico de dividendos, tudo isso vai determinar se uma ação vai se valorizar ou não no longo prazo. Esses são os fundamentos. E olha só, sobre a empresa, tem sede em Santa Clara, na Califórnia, e a Nvidia atua no desenvolvimento de microprocessadores gráficos para a indústria de tecnologia. Ou seja, a empresa atua basicamente como uma indústria, e isso é muito bom, porque empresas industriais normalmente têm uma barreira de entrada gigantesca. Não é qualquer empresa que pode competir com elas, porque tem toda uma tecnologia por trás, tem anos de aperfeiçoamento, anos de experiência. Isso tudo faz com que a empresa tenha uma vantagem competitiva altíssima. Então, analisando aqui sobre a empresa, o setor da empresa é um setor maravilhoso. E o que mais que a gente pode analisar aqui? Vamos olhar para os indicadores da empresa, os números. Olha só, a gente tem aqui preço sobre lucro, preço sobre receita, preço sobre valor patrimonial. Eu gosto sempre de olhar as margens. Olha, margem líquida, margem operacional e margem bruta. Dá para ver que a margem é altíssima. A margem líquida dela é mais de 50%. E isso aqui não é todo dia que você vê. Desde antes da ação desse boom, percebe que a margem dela já era bem alta, 30%, saiu de 12% lá em 2016. Isso aqui é um ótimo sinal, significa que ou a empresa está vendendo seus produtos com preço maior, ou os materiais que a empresa utiliza para fabricar os chips, ela está comprando com preço bem baixo. De qualquer forma, é bom para o investidor, ou seja, a empresa está com margem. Se ela está vendendo acima do valor do produto ou está comprando abaixo, isso aí não importa. Importa que a empresa tem poder de barganha com os clientes para vender acima ou com os fornecedores para comprar abaixo. E isso é maravilhoso. E o que mais que a gente tem aqui? Olha só, ROI de quase 90%. Eu nunca tinha visto uma empresa com ROI tão alto, sinceramente. Isso aqui significa que a empresa está utilizando muito bem o patrimônio dos sócios. Vamos dar uma olhada. Olha só, desde 2016 lá em 3%, antes dela dar essa disparada já era bem alto, 40, 25, e agora no ano atual está em quase 70%. Eu sinceramente, eu nunca vi uma empresa com ROI desse tamanho. Acima de 50% assim é bem
difícil. Dá até medo de pensar que esses dados aqui estão errados, mas o Investidor 10 é um site bem confiável, então eu vou acreditar que esses dados aqui estão certos. Mas isso significa que com o patrimônio dos sócios, as ações que você compra lá, não sei se você sabe, mas quando a empresa faz o IPO, o dinheiro que você compra lá, esse dinheiro vai para a empresa, vai para o patrimônio líquido da empresa, para ela poder investir em estoque, em tecnologias, em marketing, e ela pega esse dinheiro para justamente gerar receita, gerar valor sobre aquele patrimônio, porque senão não faria sentido ela pegar. Então, quando a gente tem um ROI tão alto assim, é uma coisa muito boa. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem o CARG da empresa, da receita e dos lucros dos últimos 5 anos, e novamente são altos, 50% da receita e 80% do lucro. Isso aqui significa que ano após ano a empresa vem crescendo seus resultados. Não adianta nada você pegar uma empresa, sei lá, que tem um lucro, uma margem líquida aí de 20%, 30%. Mas ano após ano essa margem vem caindo, significa que a empresa está perdendo participação no mercado, ou que os custos dela estão aumentando, ou ela se mantém na mesma ali, se sobe ou se desce, para ela não está fazendo muita diferença. Isso significa que essa empresa está basicamente acomodada, ela não tem para onde crescer. Com a Nvidia, isso não acontece, ó, o crescimento da receita nos últimos 5 anos, 57%, e do lucro, 85%, justamente por esse boom da inteligência artificial que a gente teve nos últimos 2, 3 anos aí, que a Nvidia praticamente surfou essa onda sozinha, uma vez que ela é líder do setor aí de microchips. E é isso. O que mais que a gente pode olhar? Basicamente, dos indicadores numéricos assim foram isso. E a pergunta que não quer calar: vale a pena ou não vale a pena comprar Nvidia? Como eu falei, retorno passado não é garantia de retorno futuro. A empresa teve essa valorização, esses lucros nos últimos anos justamente devido a esse boom, o boom da inteligência artificial. Mas não há nenhuma garantia que vai continuar crescendo nos próximos anos. Então, para saber se as ações da Nvidia valem a pena, se elas vão continuar crescendo ao longo dos anos, é preciso primeiro que a empresa faça a parte dela, ou seja, faça o dever de casa, continue com margens boas, continue com carga, com crescimento bom, continue com retorno sobre o patrimônio bom, mas é claro, a gente tem fatores externos à empresa, que no caso seria o setor da inteligência artificial continuar crescendo. A tendência é que continue crescendo, só que a gente não tem bola de cristal. Essa talvez seja a última revolução, mas não tem como saber. Dito isso, se você acha que o setor de inteligência artificial vai continuar crescendo, então a Nvidia pode ser um ótimo investimento, porque é líder do setor e provavelmente vai surfar essa onda. Por outro lado, se você acha que a inteligência artificial é só uma modinha e logo vai passar, então talvez as ações da Nvidia não sejam um bom investimento, porque a maior parte da receita da empresa vem justamente desse segmento de inteligência artificial. Essas são as duas coisas que você precisa analisar antes de investir em Nvidia. Esse foi o vídeo de hoje. Valeu!